Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise de edital. Hoje foi divulgado, né, o edital da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, lá de Pirassununga, da USP Pirassununga, e a gente vai fazer a leitura do edital, passo a passo, a ponto, aqui com vocês, e no final a gente complementa, sempre quando tiver alguma coisa importante, a gente pontua durante a leitura que a gente está fazendo. Se ficar alguma dúvida, vocês fazem um comentário aqui. Se ficar faltando alguma coisa, também comentem aqui para ajudar a gente, tá joia? Espero que vocês gostem, principalmente o pessoal que vai prestar essa prova, são algumas vagas, né? Esse curso, essa faculdade, ela tem a primeira fase em duas áreas, né? O pessoal de zootecnia vai fazer a primeira fase vai fazer na área de biológicas, e o pessoal de engenharia de alimentos vai fazer a prova na parte de exatas. Então, é um diferencial. Geralmente a escola é só de uma área, mas essa é uma escola que abrange duas áreas, tanto a área biológica quanto a área de exatas. Então, segue lá. O edital de transferência externa para os cursos de graduação em Engenharia de Alimentos e Engenharia de Biosistemas, perdão, esqueci de Biosistemas falar também, e Zootecnia, né, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Bom, a diretoria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, né, da USP, no uso das atribuições legais, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes com base no artigo 77 do Regimento Geral da USP, faça saber que serão aceitas inscrições para o processo de transferência externa para ingresso no primeiro semestre de 2022, nas condições que se seguem. Então, vamos lá. Aí falando do número de vagas, artigo 1º, né, 8 vagas para engenharia de alimentos diurno, 6 vagas para engenharia de alimentos noturno, 13 vagas para biosistemas, engenharia de biosistemas, e 5 vagas para zootecnia. Bom, então, como eu falei anteriormente, né, o pessoal de engenharia, tanto de alimentos como biosistemas, vai fazer a prova da primeira fase de exatas, onde vai cair cálculo, física, português e inglês. O pessoal de zootecnia vai fazer uma primeira fase de biológicas, e vai fazer a prova de português, inglês, bioquímica e genética, tá joia? Só para vocês não se confundirem. Bom, da inscrição. Aí a inscrição na segunda fase. Lembrando que vão passar nessa relação candidato-vaga, vão passar 3 candidatos por vaga para a segunda fase, e aí a prova vai ser no dia 3/10, a primeira fase, resultado no dia 21/10, e aí acontece a inscrição na segunda fase. As inscrições serão realizadas no dia 9, das 9 horas do dia 25, né, às 17 horas do dia 26 de outubro. Ou seja, você já vai saber se você vai ser convocado, se você pode realizar essa inscrição por meio de preenchimento de formulário específico disponível no link. Então, vai ter um link, não vai ser presencial. O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição os documentos abaixo relacionados em arquivo PDF, até 10 MB. Quais são esses documentos? Cópia do documento de identidade, comprovante de matrícula do semestre vigente, aí fala uma série de especificações, histórico escolar, então são esses 3 documentos básicos no ato da inscrição no dia 25 e 26. Parágrafo 3º, os documentos anexados deverão ter uma boa resolução de imagem para contemplar frente e verso, ou seja, escanear ele dos dois lados. Parágrafo 4º, não serão aceitas inscrições com informações e ou documentos incompletos que não atendam às condições citadas no parágrafo 2º. Ou seja, todas essas condições, aqui o histórico escolar, que contém a nota, a carga horária, a frequência da disciplina, todas essas informações precisa conter no seu histórico escolar essas condições que ele trata aqui nesse caso. Artigo 4º agora, da seleção e preenchimento das vagas. A seleção dos inscritos será realizada considerando os seguintes processos de segunda etapa: a prova escrita, uma análise do histórico escolar da instituição de ensino superior de origem, uma entrevista, né? E por último vai ser avaliado a pré-seleção realizada pela FUVEST.
A prova escrita será baseada nas seguintes disciplinas cujos programas estão disponíveis no uspdigital.usp.br, né? Mas ele coloca aqui também o programa, ele coloca a letra e lá nesse link você pode ver exatamente o programa. No caso, no curso de Engenharia de Alimentos, né, vai ser Física Geral Experimental 1, a famosa Física 1, e Química Geral. Também vale para o pessoal de Engenharia de Biosistemas, Física 1 e Química Geral. Então, esse pessoal que é da área de exatas, da primeira fase, vai ter que estudar um pouco de Química Geral, porque Física 1 ele já vai ter estudado, vai estar estudando, né, para sua preparação na primeira fase. Então, isso é bacana, que é uma coisa que complementa a outra. O zootecnia vai ser botânica e zoologia aplicada à zootecnia. Então, são essas duas disciplinas. Então, com esse código, você vai lá naquele link lá, USP Digital, e consegue pegar o programa todo da disciplina. São 2 disciplinas por carreira que ele pede aqui. Tá joia? O parágrafo 3º, a prova escrita será realizada presencialmente na faculdade lá de Pirassununga, no dia 12 de novembro, em local e hora a ser divulgados no site. Caso as condições sanitárias não permitam a realização de uma prova presencial, a mesma será realizada por meio de utilização de recursos tecnológicos de informação, conforme instruções a serem enviadas por e-mail diretamente ao candidato no dia 9/11. Pessoal, mas isso espero que não aconteça, né? Porque a gente vai ter acabado de acontecer uma primeira fase presencial no dia 3/11, e 3/10, perdão, e aí a gente acha que com o avanço da vacinação, mas ele já prevê isso no edital. No parágrafo 4º, a entrevista será realizada no dia 16 e 17 de novembro, por meio de utilização de aplicativo de videoconferência. Então, ela é online, independente das condições sanitárias, do Google Meet, né, que a gente usa aqui também no GTUSP para conversar com os alunos. Cujo link para acesso será enviado por e-mail até o dia 12/11. No parágrafo 5, a nota final será calculada por meio da média aritmética dos 4 itens citados no parágrafo 1, no artigo 4º. Vamos voltar lá, né? Que é a prova escrita, análise do histórico escolar, entrevista e a pré-seleção. Então, todas essas é uma média aritmética, sem peso nenhum, pelo que está descrevendo aqui, né? A classificação final dos candidatos será determinada pela nota final obtida, desde que essa tenha sido igual ou superior a 5. Então, uma informação importantíssima, mais importante do edital, né? Que eu vou ter pesos iguais, tanto para a prova da primeira fase, quanto para a prova da segunda fase. Eu vou ter pesos iguais, tanto para essas 2 provas, quanto para uma análise curricular e quanto para uma entrevista. É importantíssimo esses critérios, cada um compõe 1/4 da sua nota final. Em caso de empate, né, no exame, o aluno USP terá preferência, conforme está o regimento geral da USP. Mas isso acaba não acontecendo. Será considerado desclassificado os candidatos do processo seletivo, o candidato que obtiver nota 0 em qualquer uma das provas escritas, né? Então, aí ele já não entra, não é nem feita a média, por mais que ele tenha um bom currículo ou você saia muito bem na entrevista. Parágrafo 6º, né? O preenchimento das vagas pelos candidatos será por ordem de classificação, de acordo com a nota final, até a última vaga disponível seja preenchida, né? Se sobrar vaga, vai para portador de diploma. Parágrafo 7º, caso o número de alunos aprovados seja superior ao de vagas oferecidas, né, fornecerá uma lista de espera específica de cada curso, os componentes poderão ser convocados para a matrícula em caso de desistência da vaga. Se não tiver o preenchimento da vaga, como funciona qualquer lista de espera. Da divulgação dos resultados. A divulgação dos resultados será feita no dia 22 de dezembro, né? Então, o aluno vai ter um Natal ótimo, o aluno que for aprovado.
lá no site deles. Né? As declarações da vaga de aprovado serão enviadas por e-mail, né, no dia da matrícula. A matrícula dos convocados acontecerá no dia 13 e 14 de janeiro, mediante o envio de documentação por mensagem eletrônica para graduação da fzea@usp.br. Matrícula dos aprovados ainda, parágrafo 2, documentos necessários para a matrícula. Uma ficha que ele vai preencher dos alunos, o histórico escolar, RG, história escolar de ensino médio, certificado de conclusão de ensino médio e uma foto 3x4 atual. Parágrafo 3, os documentos enviados eletronicamente terão uma boa resolução de imagem, que nem lá no dia 25 e 26. Não serão aceitas matrículas que não estejam acompanhadas de todos os documentos exigidos. Ninguém vai comer uma bola depois de aprovado, né? Assim, as atividades acadêmicas presenciais forem retomadas, os aprovados serão convocados a apresentar os documentos originais para a validação da matrícula. A gente acredita que, pelo que a gente ouve da USP, o que está acontecendo hoje na USP, o segundo semestre ainda vai continuar online, independente da pandemia diminuir, né? Já vão se programar para fazer o segundo semestre desse ano, 2021, mas aqui a gente está falando do primeiro semestre de 2022, que aí eu acredito, pelo esse acompanhamento que a gente faz das atividades, que já vai estar retomada todas as atividades presenciais. Vocês já vão ingressar em uma universidade novamente presencial. Em caso de desistência da vaga, de acordo com a classificação final, os candidatos cujos nomes compõem a lista de espera poderão ser convocados e fazerem sua matrícula na data a ser informada. Ou seja, eles nem especulam, não tem nem data para a lista de espera, porque isso é uma coisa que não acontece. Então, você acaba... eles nem consideram. Se acontecer, aí que eles vão pensar numa data para essa lista de espera. Sobre o aproveitamento de estudos, é importante, tem muita pergunta que chega até a gente sobre isso. Eu vou para o primeiro semestre, não vou? Vamos ler aqui o que ele fala, o que o edital trata sobre isso. As solicitações de aproveitamento de estudo das disciplinas cursadas na instituição de ensino superior de origem deverão seguir o cronograma determinado para o primeiro semestre de 2022, conforme instruções descritas no site da Faculdade de Zootecnia. Aí tá, tem um link lá, que é graduação, serviços acadêmicos e aproveitamento de estudos. Serão recebidos e encaminhados para análise somente pedidos cuja carga horária cursada na disciplina da instituição de ensino superior de origem seja igual ou superior a 70% da carga horária da disciplina. Então, ele até já abre. Geralmente, eles falam, a carga horária precisa ser a mesma. Mas aqui ele já está dando essa flexibilidade, que é o seguinte, serão aceitos pedidos com carga horária até 70%, pode ser um pouquinho menor, não pode ser metade, mas até 70% da carga horária da disciplina daqui, a gente acaba aceitando para análise. Tudo bem? Bom, os dois últimos artigos, artigo 8, o candidato aprovado, oriundo de instituições públicas, em um prazo de 30 dias após a matrícula, deverão apresentar um documento comprovando o seu desligamento das universidades de origem, sob pena do cancelamento da sua... Então, você não pode continuar cursando duas universidades públicas, isso é uma lei federal, e ele pede uma comprovação que você se desligou da sua universidade de origem, caso ela seja pública. Caso particular, não tem restrição nenhuma, você pode ir em paralelo as duas, não tem problema. Nos casos omissos, serão analisados pela comissão de graduação aqui da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Tudo bem? Pessoal, essa é a análise, essa é a leitura de todos os tópicos, né? Pessoal, fazendo eu quero pegar aqui a relação candidato-vaga dos anos anteriores, para vocês verem conforme quantas vagas tem, quantas pessoas efetivamente acabam sendo aprovadas, né? O primeiro dado que eu tenho para apresentar para vocês é um dado, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, não é esse que está na tela, é esse aqui, é um dado de 2000,
2 anos atrás, né? Por exemplo, zootecnia, né? Um dos cursos mais procurados ali de Pirassununga. Há 2 anos atrás tinham 15 vagas e teve 16 inscritos. Uma pessoa ausente, né? Então, uma relação candidato-vaga relativamente boa, né? 1 para 1. E aí eu vou pegar outro dado interessante, que é esse dado aqui. Esse é o número de vagas do ano passado, né? Aqui, ó, no caso, vou pegar aqui os dois, Engenharia de Alimentos e Biosistemas, né? Então, tinham 10 vagas, né, para alimentos diurno, 10 vagas para noturno e 13 vagas para biosistemas, né? Então, vamos ver, e zootecnia está mais abaixo, zootecnia tinham 9 vagas, isso. Então, tinham mais vagas. Então, 10 para engenharia de alimentos, 13 para biosistemas e 9 vagas para zootecnia. Bom, eu não tenho dado de quantas pessoas foram inscritas ano passado, né? Mas vamos pensar que é manter essa relação de 1 para 1, que é a zootecnia, e um pouco menor para as engenharias, né? Mas ano passado a gente sabe quantos de fato foram aprovados. A gente tem aqui, ó, tá na tela, o nome e de quantos efetivamente foram aprovados ali. Zootecnia, que no nosso edital tinham 9 vagas, de fato foram aprovados 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. No caso, engenharia de alimentos noturno, né, engenharia de alimentos noturno, diurno e noturno, tinham 10 vagas, é isso, 10 vagas cada uma, e apenas uma pessoa foi no diurno e 2 pessoas no noturno. Em biosistemas, que ano passado tinham 13 vagas, foram aprovadas 4 pessoas. Bom, eu quero mostrar isso pelo seguinte, como a gente fez leitura do edital, uma informação mais importante desse edital é que, né, vale a sua nota, essa nota final que apareceu aí, ela é uma composição, uma média aritmética de 4 critérios, que a prova da primeira fase, ela vale tanto quanto a nota da segunda fase, aí depois vale tanto quanto a entrevista e vale tanto quanto a análise curricular. Esses 4 critérios você soma, atribui nota de 0 a 10, soma e divide por 4, você vai ter aí a sua nota de classificação, né? Então, é muito importante você se dedicar, ainda mais um pessoal de engenharia de alimentos e biosistemas, que a parte de física, principalmente, ela cai tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Você fazer uma boa preparação para a primeira fase, você ganha uma nota boa, né? Faz uma diferença, cada ponto que você tem na primeira fase vai valer também na sua média final, e você já faz automaticamente uma preparação para a segunda fase, tá bom? Então, é muito importante vocês estabelecerem saberem esses critérios, né? E que todo o seu estudo ao longo, então não adianta falar, tem pouca vaga, eu só vou lá me dar bem na segunda fase. Não, você precisa compor a nota e ela precisa ser, importante, eu vou voltar aqui, um dos critérios, aqui, deixa eu pegar aqui o edital, voltando aqui o edital, só para salientar alguns pontos importantes, porque não adianta ter mais vaga do que inscrito, porque tem esse critério aqui, ó, a seleção final dos candidatos será determinada pela nota final obtida, desde que tenha sido obtida uma nota igual ou superior a 5. Isso é muito importante, vocês vão acabar sendo eliminados por esse critério. Então, 25% da sua nota é a primeira fase, 25% é a entrevista, é a sua análise curricular, e os outros 25% é a segunda fase. Vocês olhem aí novamente a lista de aprovados do ano passado, né? Teve muito menos inscritos e todo mundo aqui obteve nota superior, né? Ou igual a 5. Só tem aqui essa Stephanie, que eu não sei exatamente o que aconteceu, se ela deixou de entregar alguma documentação, o que aconteceu, mas mesmo essa pessoa aqui
também acabou não sendo classificado. O João Vitor teve nota superior a 5, acabou não sendo aprovado, com base no artigo 5º do edital. Provavelmente foi alguma documentação, e também a Stephanie fala isso, alguma coisa referente à documentação. Mas o importante é isso, essas são as pessoas que obtiveram nota superior a 5 e acabaram, duas acabaram sendo desclassificadas por outros motivos. Mas a grande maioria que se classificou, né, se inscreveu, perdão, acabou não se classificando, né, para isso. Então é isso que você tem que atentar para fazer já uma preparação consistente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a data da publicação desse edital, no dia 29/6, a gente está a 14 semanas da primeira prova. Então, você tem que estudar lá para cálculo, física, português e inglês, né? O pessoal de engenharia, e cálculo, e bioquímica e genética, e português e inglês para o pessoal de biológicas, né? Fazendo uma preparação balanceada, nesse caso aqui, por ter uma relação candidato-vaga relativamente tranquila, eu faria uma preparação consistente para a primeira fase, em paralelo à segunda fase, para que eu tenho como peso é o mesmo, né? Mas eu não posso, de maneira alguma, não me preparar para a primeira fase, porque essa nota não desaparece, essa nota vai compor a sua nota da classificação final. Então não adianta só se preparar para uma. Eu me preparei em paralelo com essas duas coisas, é isso que a gente está orientando os nossos alunos aqui do Getúlio fazerem isso, e fica o convite aí para você conhecer o nosso curso também. Mas o foco aqui é o edital. Se ficou alguma dúvida do edital, pode, mesmo não sendo aluno de Getúlio, pode perguntar que eu respondo. Procure a gente nas nossas redes sociais, que a gente também responde por WhatsApp, qualquer rede dessa. Tá joia? Um grande abraço, até a próxima análise. Até o dia 5 de julho, todos os editais são publicados. Eu não sei se você está assistindo todas as análises para definir qual vai ser a sua inscrição, né? Mas é uma bela oportunidade fazer engenharia ou zootecnia lá em Pirassununga, para quem quer. O edital não restringe a mudança de curso, então você não precisa estar cursando zootecnia ou engenharia de alimentos ou biosistemas. Obviamente, na análise curricular ou na entrevista, você vai ter que dar essa justificativa da mudança do curso, né? E, eventualmente, quem já está cursando esses mesmos cursos, de alguma maneira, tem alguma vantagem sobre você que não está cursando esses dois quesitos da análise curricular e do histórico escolar e da entrevista, caso seja um bom histórico, né? Pode ser que ele esteja fazendo um curso de engenharia de alimentos em outra faculdade e só tenha tomado pau, e você que esteja fazendo outro curso tem um histórico escolar muito melhor e acaba tendo uma pontuação nesse critério muito maior. Tá joia? Então, um grande abraço aí para você. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. A gente se vê na próxima análise, talvez amanhã ou depois, não se sabe, mas até o dia 5 todos vão estar analisados aqui no site, no canal do Getúlio do YouTube. Tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.